Fala para o mundo que está telado aí, ó, o pastor avisou. Fala para ele, o pastor avisou. Se você não quis ouvir, amém? Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 17. Não, mas você que ficar para ouvir esta palavra, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, pois eu tenho uma palavra forte que o Senhor ministrou ao meu coração e eu quero falar isso a todos nesta noite. Eu quero pregar no versículo, capítulo 17 do livro de Lucas. É uma mensagem que eu já estou alguns domingos pregando para os irmãos, sobre os 10 leprosos. Aqueles que estão nos acompanhando sabem disso. Os 10 leprosos. E eu quero ler a partir do versículo de número 15. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 15. Quem quer receber uma palavra nessa noite, dá uma glória a Deus. Amém? Está com o coração aberto? Vamos ler Lucas, capítulo de número 17, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Um deles, a minha versão aqui está um pouquinho diferente, então você preste bastante atenção. Está diferente do que está ali, mas você leia, você vai conseguir entender. Só que a minha versão aqui está um pouquinho diferenciada. Um deles, ao perceber que fora curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Repita comigo, em alta voz. Olha só que interessante, né? E se prostrou aos pés de Jesus para lhe agradecer. Este era samaritano. Jesus disse: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E ao homem samaritano disse-lhe: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Aleluia. Amém. Se irmãos perceberem, é uma passagem que vai nos ensinar algumas 3 lições importantes que eu quero passar para o seu coração nesta noite. Peço que você feche seus olhos rapidamente, vamos fazer uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo fale em nosso coração. Pai, eu oro nesta noite por esses irmãos, eu oro por esta igreja que se reúne nesse lugar. Essa igreja, Deus, que nesta noite se reúne para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, exorta, corrige os nossos caminhos, fortalece os nossos corações, é o que eu te peço nesta noite, pelo Teu poder, Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, como nós lemos há muitos domingos nós estamos aprendendo, Senhor. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para sarar, para libertar. E eu peço nesta noite, onde existe uma alma que precisa de cura no seu interior, no seu coração, entre com provisão, entre, Senhor Jesus Cristo, com cura nesta noite. Esta é a minha oração, Senhor Jesus, em nome do Teu Filho amado, em nome, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor fez na cruz, em nome da Tua obra vicária, Senhor, que nos salvou. Eu peço, fale e cale em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Essa passagem, amados irmãos, primeiramente, muito boa noite a todos. Estou renovado, mais novinho em folha, diga amém? Mais restaurado possível, pronto aí para incomodar você mais um semestre, amém? Então, obrigado pela oração de todos. Fiquei sabendo aí que tinham irmãos que estavam, irmãos jejuando pela minha vida, né? Algumas irmãs, acho que nem está aqui, as irmãs estão jejuando ali, né, irmã? Obrigado. O Elias aí, Deus abençoe. O Eliseu, olha aí, tá grande Eliseu, ó. Cabeludo. Seu Nazireu, Deus abençoe. Aí meus irmãos estavam jejuando ali pela minha vida, obrigado pelo jejum, pelas orações. Graças a Deus nós melhoramos, já estamos com saúde de novo. Mas tenho certeza que tudo tem um propósito, amém? Diga, tudo tem um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Tudo nós precisamos tirar algumas lições, até mesmo da doença, até mesmo nos momentos de tribulação, até mesmo nos momentos em que nós não conseguimos captar o que Deus está querendo tratar conosco. Mas Deus sempre está ensinando alguma coisa, Deus sempre está falando alguma coisa conosco.
através da doença, através da perda, através do luto. Nós às vezes precisamos aquietar o nosso coração para tentar entender. Ele disse em Isaías 55, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Então, muitas vezes nós não conseguimos discernir o que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos compreender os caminhos de Deus para a nossa vida. Assim como quando nós éramos criança, nós não conseguíamos compreender por que nosso pai não nos deixava sair sozinho. Quem teve pai, quem teve mãe. Por que os nossos cuidadores não nos deixavam brincar com fogo, né? Não deixavam brincar com faca. Na época era uma tristeza, né? Você odiava, era o pior pai do mundo, não deixava você se divertir. Mas hoje você entende. Por quê? Porque os teus pais, eles castigavam você, eles disciplinavam você, eles brigavam você. Quem apanhou aí com varinha é essa daí? Quem apanhou aí? Dá um glória a Deus aí. A irmã Celia, o irmão lá também, né? Essa daí, irmão, essa daí diz que é complicada, né? Diz que deixava um vergão no camarada. Camarada moreno que nem eu, assim, nem eu e o Elias ali, ficava vermelho, né? Outros objetos também eu tenho membros da minha família que apanharam de cabo de vassoura, tudo que desse coisa, né? Enfim, mas na época era o pior pai do mundo, né? Deixava você de castigo ou disciplinava, exortava. Quando brigavam com você, era o pior pai do mundo. Mas por que eles faziam isso? Porque você provavelmente tem muitas vezes que você apanhou de graça. Isso, todo mundo já apanhou de graça, irmãos. Não se preocupe que você não é o único. Todo mundo já apanhou injustamente, de graça, presta atenção. Todo mundo já apanhou de graça. Agora, existiam vezes que você estava fazendo alguma coisa errada. Por isso que os seus pais brigavam com você. Por isso que você foi disciplinado. Porque os pensamentos deles eram maiores do que os pensamentos de você, criança. Com Deus é a mesma coisa. Às vezes Ele precisa nos disciplinar em alguns momentos. E Ele usa a sua vara, a mesma vara que usavam para bater em você, é a vara de Deus. Às vezes a vara de Deus é o luto, às vezes a vara de Deus é a doença, às vezes a vara de Deus é uma perda, que visa corrigir o nosso caminho, que visa nos levar para o caminho correto, porque nós estávamos nos desviando. Quem está entendendo, diga amém. Que nem acontecia com esses 10 leprosos. Aqui nós temos um ensinamento lindo. 10 homens, 10 pessoas, entre eles podia haver mulheres também, que nem eu já preguei isso daqui umas 4 vezes para os irmãos, a mesma passagem. 10 pessoas sofrendo de lepra, de uma doença terrível, que acometia a pele das pessoas naquela época, fazia com que elas fossem afastadas do ambiente social, fazia com que elas não pudessem abraçar seus familiares, não retornassem para casa para poder ver seus filhos. De repente, há muitos anos, essas 10 pessoas não retornavam para o seu convívio familiar, para a sua casa, para a sua igreja, para a sua sinagoga. Há muito tempo eles estavam nessa doença terminal que era a lepra, que terminava em morte. Mas esses 10 homens um dia descobrem que um camarada chamado Jesus, um jovem de Jesus de 30 anos de idade, estava passando na aldeia de Samaria. E esse jovem tinha poder para curar, tinha poder para transformar, já havia curado outros leprosos, tinha poder para reverter a situação deles. Diga aleluia. Tinha poder para transformar, assim como Ele tem poder hoje para tocar na tua família e transformar a tua casa, assim como Ele tem poder hoje para tocar no teu casamento e restaurar teu casamento. Só que acontece que você não tem muita fé para isso, mas Ele tem poder, eu quero te dizer nessa noite. Assim como Ele tem poder hoje para te curar de qualquer doença, de qualquer virose, tem poder. Ele tem poder para transformar teu culto, para curar o teu familiar, para transformar, para converter o teu familiar. Jesus tem poder para fazer isso. Esse mesmo Jesus está no nosso meio. Esse mesmo Jesus que nós acabamos de ler está no nosso meio nesta noite. Porque Ele não decide. A condição para Jesus vir a um local não é o quanto de metros quadrados que essa igreja possui, não é o quanto de cadeiras preenchidas que essa igreja possui. Ele diz: onde estivessem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio deles. 2 ou 3. Olha quantos nós temos aqui. É mais ou não é? Então Ele está no nosso meio nessa noite. Esse mesmo Jesus. E essas 10 pessoas descobriram que Jesus estava passando na sua aldeia, no seu caminho. Foram até Jesus. Não foram curados da maneira que pensariam que seriam curados, porque muitas vezes Deus faz assim mesmo. Deus não faz da maneira que a gente quer.
Jesus não toca neles para curá-los. Jesus manda eles irem ao sacerdote se examinar. Muitas vezes Deus faz assim conosco, amados irmãos. Deus utiliza métodos inesperados para operar na nossa vida. Eles pensavam que Jesus ia tocar para curar, porque uma vez Jesus tocou e curou um leproso, mas Jesus não tocou, Jesus não falou, Jesus não deu uma ordem. Jesus mandou que eles fossem ao pastor, ao sacerdote, e no caminho para serem examinados, a Bíblia diz que eles se descobriram curados, que a pele deles foi purificada. Aleluia. No caminho, muitas pessoas no caminho para casa recebem o seu milagre, recebem a sua bênção. Você é uma dessas pessoas? Sim ou não? Acontece que dessas 10 pessoas que foram curadas, desses 10 homens que receberam a cura para o seu coração, dessas 10 pessoas que foram à igreja se encontrar com Jesus naquele domingo frio, e retornaram, preste atenção em mim, e retornaram para casa curadas e restauradas, dessas 10 pessoas, no versículo de número 15 diz, um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quantos voltaram? De 10, quantos voltaram para agradecer? De 10 pessoas transformadas, um retornou para o culto, um retornou para a igreja, um retornou a Jesus, um homem, um samaritano. Aqui nós já conseguimos ver como a gratidão, ela não é para todo mundo, a gratidão é para poucos, a gratidão é algo raro, não são todos que são transformados e se convertem, não são todos que são transformados e são salvos. Repita comigo, a gratidão é difícil de encontrar, é difícil de encontrar, você encontrar pessoas gratas. Você imagina, né? 10 pessoas, irmãos, Jesus cura as 10 estão, você imagina com você com leproso, você vê a sua pele está novinha, Jesus tocou em você e você foi curado, provavelmente, você retornaria para dar tudo para Jesus. Pensa aí num milagre aí, impossível aos homens, que você está precisando, de repente você está precisando de uma cura para a doença, de repente você está precisando de uma situação terrível que você está passando, pensa nisso daí, Jesus, e você estivesse com Jesus, ele teria curado isso daí, ele teria operado um milagre na tua vida. Acontece que dessas 10 pessoas que foram na igreja, os 10 foram para casa, 9 ficaram em casa e não voltaram mais. Apenas um dos 10 que foram curados retornaram, porque a gratidão, ela é algo raro, mas a gratidão também é a chave que desencadeia uma porção, um milagre dobrado para a vida daquele que é grato. Um deles voltou, e ele não voltou de qualquer forma. Olha, esse homem aqui, ele é um exemplo para nós. Versículo de número 15, um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Os irmãos pensam, pastor, é muito chato ficar pedindo para glorificar em alta voz. Pois é, irmão, que coisa, né? Estou pedindo para você fazer que nem um homem que foi grato ali, ó. Glorificar em alta voz. Quem está entendendo, diga amém. Olha ali, em alta voz, é bíblico. Louvai ao Senhor, glorifiquem a Ele. Por quê? Porque aquilo que Ele fez no teu coração, ninguém poderia ter feito. Os milagres que Deus realiza na sua vida, dia após dia, são dignos de que você dê o seu melhor para Ele. De repente nem era para você estar aqui, por muitos motivos, de repente não era nem para você estar vivo, nem para você estar viva, mas pela misericórdia de Deus, você tem mais um ano de vida, tem mais um dia de vida. Por isso é motivo para você fazer que nem esse camarada aqui, ó, voltar glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus, não foram limpos os 10? Os 10 não foram curados? E os 9 onde estão? 10%, irmão. Veio um, né? Então 10% daqueles que são curados retornam. É por isso que muitas vezes na igreja, e você percebe na nossa igreja, em qualquer igreja você vai perceber isso,
As pessoas que são curadas, que são libertadas, às vezes você vê o irmão aqui, recebe um milagre, recebe uma bênção, depois acontece A ou B, briga com um amigo, bate o mindinho na quina da mesa e já não vem no culto mais. Porque não é para todo mundo, a gratidão ela é para poucos, a gratidão é para pessoas que realmente são gratas. 90% não retornou para agradecer, apenas 10%. Onde estão, a pergunta de Jesus aqui, ó, onde estão os outros 9? Eu curei 10, cadê os 9? Só voltou um. Não se achou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, este samaritano. O que significa isso? Este homem, aqui está uma característica desse homem, ele era um improvável, ele era um estrangeiro, ele era um samaritano, ele era aquela pessoa que no culto ninguém dava nada, ele era aquele homem que no culto todo mundo olhava para ele, todo mundo pensava, aquele dali não tem fé para nada, aquele irmãozinho ali já não vai durar muito tempo. Ele era aquele tipo de irmã que ninguém dava crédito para aquilo que ela falava, pensava ou pregava. Ele era um estrangeiro, ele era um excluído, ele era um samaritano, isto é, ele era uma pessoa odiada. Mas essas pessoas improváveis são aquelas pessoas que têm a matéria-prima para serem usadas por Deus. Eu acho que você não me entendeu, eu quero dizer aqui, que não importam as tuas limitações, não importa aquilo que você pensa que você não pode fazer, não importa o quanto você pensa que não é nada, se você é um improvável, você é alguém que está na mira de Deus para ser usado no planeta Terra. Deus ama usar os improváveis, Deus ama usar aqueles que ninguém dá nada, Deus ama usar aqueles que ninguém dá crédito para salvar vidas, para curar pessoas. Deus ama usar aqueles que foram excluídos e marginalizados. A Bíblia diz que Deus usa os que não são para confundir os que são. De repente você sofre de complexo de inferioridade. Você acha que não é ninguém, que não tem nada, que nunca vai poder nada, que nunca vai ser usado para nada. Mas eu quero te dizer, complexos de inferioridade não são nada para Deus, porque são esses mesmos que Deus quer utilizar na sua obra. Quem está entendendo, diga amém. Esse homem, ele voltou com fé, ele retornou ao culto naquela noite. Os outros foram fazer não sei o que, você imagina, né? Os 10 indo pelo caminho, doentes, de repente um deles dá um grito lá no meio do grupo dos 10 lá: meu Deus! A minha lepra saiu. Aí todo mundo se assusta, né? No meio dos 10 ali, caminhando até o sacerdote. Aí o outro grita: a minha também. E aí o outro já olha, a sua mão, a sua pele está sendo purificada. De repente todos os 10 estão curados, estão libertos. Imagina a alegria daqueles homens. Eles vão poder voltar para a cidade, vão poder voltar para suas famílias. Aí esse homem aqui, ó, esse samaritano levanta a voz e diz: vamos voltar lá na igreja para agradecer. Porque foi lá que Deus nos curou, foi naquela igreja, foi naquele endereço, foi ali na Marechal Deodoro, vamos retornar lá para agradecer. E o samaritano diz, esse homem diz: vamos voltar, minha gente, a gente estava doente, aquele jovem, Jesus nos curou, nos transformou, mudou a nossa história. Aí um levanta ali: não, tá louco? Vou voltar agora que eu não volto para lá, eu vou direto para minha casa, abraçar minha mulher, meus filhos. Aí o outro diz: pois é, fulano, ele nos curou, mas é que eu não vou poder voltar hoje, porque hoje, olha o tempo, olha ali as nuvens ali, olha ali, está tudo negro o céu aí, está vindo chuva, se a gente voltar a pé a gente vai pegar chuva, vamos deixar para outro dia, a gente retorna lá outro dia. Aí o outro já diz lá, aí ele diz assim: não, mas a gente tem que voltar, meus irmãos, a gente foi curado. E aí o outro já diz lá: pois é, acontece que eu tinha um campo, eu tinha comprado um campo antes de pegar lepra, eu preciso lá ver como é que está meu campo lá, eu preciso lá ver, me ocupar no meu campo, eu preciso ver como é que está, se ninguém invadiu, como é que está a situação, depois eu volto para agradecer, depois eu retorno lá, depois eu vejo. E esse depois vira sempre depois, e depois não retorna nunca mais. Quem está entendendo, diga amém. Diga misericórdia. Fala assim, ó: o pastor me avisou e eu não dei ouvidos, que era para mim ter ido embora antes. Pois é. E aí cada um começa com uma desculpa. Aí você tem 9 desculpas. De 10 você tem 9. Cada um com uma desculpinha diferente. Desculpa diferente.
tem que retornar para isso aqui, eu moro muito longe, e aí eu tenho que voltar para minha casa para depois. Que esse Jesus, amém, ele me curou, mas que fique ele com a... Aleluia. Apenas um retornou, apenas um tinha no seu coração o seguinte pensamento: não, 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 eu não era nada e eu ainda não sou nada. Eu estava doente, eu fui curado, mas eu ainda posso voltar a ficar doente. Eu estava com a minha vida destruída, eu estava na lama, eu estava no pó, minha família estava destruída, meu casamento estava esfarelado, a minha vida estava perdida, eu estava na escravidão de Satanás. Esse Jesus me encontrou. É impossível para mim voltar de novo para o pecado ou para o mundo. É impossível para mim não retornar para agradecer a tudo que esse Jesus tem feito por mim. A minha vida não apenas melhorou, a minha vida mudou por completo a partir do momento em que eu me encontrei com esse mestre. Eu sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim. Quem tem esse pensamento nessa noite, dá um glória a Deus aí. Quem tem a consciência de que não era nada e que depois de Jesus foi feito tudo, dá um glória a Deus aí. Você merece o milagre de Deus, sim ou não? Não. Se você acha que merece, você está se achando a última bolachinha no pacote. Você não merece. Nós não merecemos. Por quê? Porque nós somos pecadores, falhos. Nós não merecemos nem que Deus permita que o ar continue entrando nos nossos pulmões. Nós não merecemos isso. Mas nós recebemos isso todos os dias. Por quê? Repita comigo: misericórdia divina. Aí você talvez me pergunte: mas por que, pastor, que eu devo ser grato? Qual que deve ser o motivo da minha gratidão? Primeiro, por causa da misericórdia comum e geral que Deus derrama. Você que está anotando pode anotar no seu coração, onde você está anotando. Por causa da misericórdia comum de todos os dias. A misericórdia comum de todos os dias. O que é isso, pastor? Isso daqui abrange todos os seres humanos. Todos os seres humanos, um momento ou outro, recebem esta misericórdia comum. O que é isso? O que é a misericórdia comum? A misericórdia que se derrama todos os dias. É aquilo que é derramado sobre você amanhã, 6:30, antes de você abrir teus olhinhos aí, remelentos aí para trabalhar. Diga aleluia. É aquilo que é derramado sobre você todos os dias. Foi derramado hoje. Hoje você conseguiu acordar, colocar os teus 2 pés, colocar as tuas mãos, colocar a tua voz, colocar o teu pensamento, fazer o teu cérebro funcionar, os teus pulmões se inflarem e retornarem, a tua voz sair da tua garganta, você conseguir enxergar alguma coisa, enxergar o teu familiar, você conseguir respirar. Isso é misericórdia divina. Quem está entendendo, diga amém. Todos nós temos misericórdias. Todos nós temos debilidades. Todos nós temos debilidades. Todos nós passamos. Eu mesmo, por exemplo, agora semana passada eu estive acamado, né? Não conseguia nem levantar para nada, né? E eu sou, na verdade, todo homem, né? Diga assim, ó, homem doente, fala assim, as mulheres aqui falem, homem doente é a pior coisa que existe. É ou não é, irmã? As mulheres, elas pegam gripe, pegam tudo que é coisa, Covid, e estão cozinhando, limpando e fazendo, né? A maioria, né? É difícil para uma mulher cair, irmão. Agora o homem pegou um resfriado, o camarada já está, meu Deus, né? Serve um chá aí, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo aqui, em cima da cama. O homem, normalmente, ele demora mais, mas também quando ele cai, né, é mais difícil. Então, todos nós ficamos debilitados, né? Eu mesmo fiquei debilitado agora, semana passada. Fiquei debilitado. Mas pela misericórdia de Deus, eu renovei as minhas forças. Por quê? Misericórdia de Deus. Motivo para você vir à igreja agradecer a Ele. Quem está entendendo, diga amém. Você almoçou hoje alguma coisa, sim ou não? Misericórdia de Deus. Chegou alimento na tua mesa, misericórdia de Deus. Você vai voltar para casa agora, vai dormir embaixo da marquise ou vai dormir debaixo de um teto?
Misericórdia de Deus. Diga amém. Misericórdia de Deus. Nós não merecemos, mas todos os dias a Bíblia diz: Ele faz chover sobre justos e sobre injustos. Todos os dias a misericórdia de Deus faz com que a terra permaneça girando no seu eixo e não fique a vagar pelo universo. Todos os dias o sol fica no mesmo lugar, o sol aparece, a lua desaparece, aquece o dia. Misericórdia de Deus, graça de Deus. Sempre que nós conseguimos fazer alguma coisa na nossa vida, é misericórdia de Deus. Amém? Agora existe essa misericórdia comum. Agora existe algo que é uma misericórdia mais especial. São aqueles milagres, aqueles favores especiais de Deus para a nossa vida. Motivos também para nós sermos gratos. Aqui tem um exemplo deles: a cura de uma lepra. Para você, a liberação de uma causa na justiça. Para você, a cura de uma gripe. Para você, a restauração de um relacionamento. Para você, a restauração de uma família. Para você, a cura de um filho. Para você, um milagre especial que você estava esperando, que era impossível aos homens, mas você colocou em oração, nós oramos e Deus de alguma forma te alcançou com esse milagre especial. De repente um emprego que você estava precisando, de repente as portas do emprego abertas sobre a sua vida, favores especiais que nós recebemos esporadicamente de Deus, milagres especiais que Deus derrama sobre nós quando nós colocamos debaixo dos nossos joelhos. Quem está entendendo, diga amém. Favores especiais, motivos também para sermos gratos ao Senhor. A misericórdia comum todos os dias, os favores especiais nos propósitos, debaixo dos propósitos de Deus, debaixo de muita oração, Deus derrama milagres sobre nós. Agora existe algo que é para poucos, que eu preguei agora sexta-feira, que estava na sexta-feira, lembra? Que é Mateus capítulo 7, né? Da porta, né? Existe algo que é para poucos, que se chama salvação. Não é para todo mundo. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 7, entrai pela porta, deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos, é 7, 13, olha só o que diz a palavra do Senhor, leia comigo ali, Mateus capítulo 7, versículo de número 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à salvação, amém? Preste atenção, não durma, preste atenção, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, sublinha na tua mente isso daí, muitos, repita comigo, muitos, os que entram por ela. 9, viu? 10, 1 retorna, 9 ficam. Muitos aqui, ó. Os 9 faz parte dos muitos. 90%. Muitos entram pela porta, pelo caminho espaçoso. Agora Jesus fala no versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E muitos ou poucos? O que diz ali? Poucos são os que o encontram. Poucos, pouquíssimos, são os que encontram o caminho da salvação. Eu quero te dizer, se você está sentado nesta noite nesse lugar, você faz parte desses poucos. Existem muitos que estão no caminho da perdição aí fora, nesse momento. Existem muitos, que nem a gente cantou aqui, que se Jesus voltar agora, eles vão olhar para o lado, eles não vão subir, eles vão estar vendo um familiar subindo. Existem muitos em que se Jesus voltasse agora nas nuvens, eles ficariam, essa vai ser a cena, muitos vão ficar. O teu patrão, teus amigos, aqueles que não se converterem quando Jesus voltar, eles vão ver a igreja subindo. Eles vão ver a igreja sendo arrebatada, ou mesmo você, se não converter o teu coração. A igreja vai subir, os teus filhos, você vai ver eles sendo arrebatados. A tua esposa fiel a Deus vai ser tirada de você.
A igreja vai ser arrebatada e a Bíblia diz que todo olho verá. Você verá a igreja sendo arrebatada e se encontrando com Jesus nos ares. E eles ficarão. Nesse momento, a Bíblia diz que todos se lamentarão. O que é isso? Esse teu familiar que não quer vir para a igreja, ele vai ver isso. E ele vai pensar, meu Deus, por que eu não aceitei aquele convite quando ela me fazia para ir para a igreja? Meu Deus, por que eu não aceitei aquela mensagem do evangelista naquela vez? Meu Deus, e agora? E a Bíblia diz que será tarde demais. A partir daquele momento, a igreja foi arrebatada do planeta Terra. E no planeta Terra restará apenas Satanás e os seus demônios, que serão soltos para atormentarem as nações. Todo aquele que ficar, sofrerá o juízo vindouro. Fogo descerá do céu, o ar será cortado, um anjo, a Bíblia diz que será enviado para cortar o ar do planeta Terra, o oxigênio. As pessoas ficarão sufocadas, não conseguirão respirar, mas elas morrerão? Não, a Bíblia diz que a morte vai ser encerrada para que as pessoas não consigam morrer. Elas tentarão se matar, mas não conseguirão tirar a sua vida, porque será um momento de julgamento das nações. Nesse momento, os ímpios estarão sofrendo isso, a igreja estará com o Senhor Jesus nos ares. Aqueles que quiseram entrar pelo caminho espaçoso, aqueles que quiseram a vida fácil, aqueles que quiseram sombrinha e água fresca, pecado, vício, aqueles que não quiseram largar o seu vício, né? Aqueles que quiseram a vida, o caminho espaçoso, não quiseram vir para a igreja. Para eles era muito difícil, era muito apertado sair num domingo à noite no frio com 6 graus e ir para a igreja. Era muito apertado, era muito difícil aquilo para eles. Eles quiseram um caminho espaçoso. Que se converter nada, dar dízimo para pastor, que é o que pensam aí fora, né? Que o pastor toca no dízimo. Aqui não é assim que funciona, mas em outros lugares eu não sei. Mas penso que é assim. Dar dinheiro para a igreja, ficar ouvindo o pastor gritar nos meus ouvidos. Eles quiseram aqui, o caminho espaçoso. Essas pessoas que hoje estão no caminho fácil, no caminho espaçoso, nesse momento sofrerão o julgamento. Mas aquela irmã, aquele irmão que em vida, enquanto Jesus ainda estava nos céus, ela lutava para vencer o seu pecado, ele lutava para permanecer firme na igreja, ela lutava em oração pela sua família, pelos seus filhos, ele lutava para permanecer no caminho da salvação, ele lutava contra o pecado, contra o mundo, ele lutava contra as tentações, ele tentava caminhar pelo caminho apertado, ele visitava outros irmãos, ele recebia visitas em sua casa, ele tentava caminhar no caminho da salvação. Esta pessoa, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus receberá em seu colo e enxugará dos seus olhos toda lágrima, enxugará do teu coração toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, mas você estará para sempre no gozo eterno com o seu Deus, com o seu Pai. Não haverá mais pecado, não, mas você estará para sempre tranquilo, andando nas ruas de ouro com o Senhor Jesus. Quem quer chegar até lá, dá um glória a Deus aí bem forte. A Bíblia diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. Irmão, a hora é hoje, não é amanhã. Por quê? Porque vai ser uma cena terrível. Eu acho que para quem ficar vai ser uma cena terrível. Essa pessoa vê as pessoas subindo e essa pessoa ficando. Pastor, como é que eu posso ter a garantia de que eu irei para o céu? Eu quero te dizer, é simples. Versículo de número Lucas, pode voltar em Lucas. Vou te dar esse segredo e nós vamos orar. Vamos encerrar. Versículo de Lucas capítulo de número 17, versículo de número 19. Diz assim, olha só como é simples. E disse-lhe, olha o que Jesus falou, eu vou ler e nós vamos orar. Levanta-te. Nesta noite Jesus diz para você, levanta-te.
levanta da murmuração, levanta da tristeza, levanta dessa situação. De repente você está prostrado, de repente você está abatida, você está abatido, você está prostrado, mas Jesus nessa noite Ele diz para você: levanta-te, coloca-te de pé, levanta a tua cabeça e vai, segue o teu caminho. Sabe por quê? Porque a tua fé, minha irmã, esta tua fé te salvou. A fé dos outros 9 apenas curou eles, mas eles voltaram a morrer e provavelmente foram para o inferno. Foram curados em vida, mas não retornaram, não foram salvos. Esse homem que retornou para agradecer, ele foi curado no físico, mas aqui a fé dele não apenas curou ele, mas também salvou a alma dele. Ele recebeu em dobro. Sabe o que significa isso? A gratidão é a chave que destrava sobre você a bênção dupla. Você quer receber uma bênção em dobro? Seja grato. Aqueles que não voltaram para agradecer receberam uma bênção só. Esse homem que retornou para agradecer ao Senhor, ele foi curado duplamente. Ele recebeu a cura no corpo, mas ele também recebeu aqui, salvação através da sua fé. Eu quero te dizer, meu querido, você que está me ouvindo, se você tem fé na cruz, se você tem fé em Jesus, permaneça nesse caminho, porque a garantia para você é certa. Amém? Aleluia. Olha só como é poderoso, olha só como é profético. Versículo de número 20. Eu nem tinha visto aqui, aliás, 22. Olha o que diz a Bíblia. Eu nem tinha lido a seguinte passagem. Olha como é exatamente o que eu estou pregando aqui. Então disse aos discípulos, 22, né? Dias virão em que desejareis ver os dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Dir-vos-ão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, mas não vão, nem os sigais. Olha o 24. Pois, assim como o relâmpago, quem já viu um relâmpago, dá uma glória a Deus aí? Olha só, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Assim será o retorno do Filho do Homem. Versículo de número 34. Olha o que diz, 34. Digo-vos, naquela noite, estarão 2 numa cama, olha aí, misericórdia. Vai estar tu e teu cônjuge lá, 2 numa cama, deve ser, né? 2 numa cama é o marido e a mulher, né? Aleluia. Hoje em dia também as coisas estão tão complicadas que eu nem já sei mais nada hoje. Mas vão estar 2 numa cama. Um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada, está falando do arrebatamento, e a outra deixada. 2 homens estarão no campo. Um será tomado e o outro. Olha como está na Bíblia que eu estou pregando para você. Aqui eu não estou dizendo, aqui Jesus não está dizendo que onde estiverem 2, necessariamente vai ter que escolher entre um e o outro. Não. Se vocês 2, teu marido e tua mulher estiver numa cama e vocês 2 forem convertidos, por exemplo, que os irmãos aqui, o irmão Jama e a irmã Irade, vão os 2 subir juntos, dá uma glória a Deus aí. Não quer dizer aqui na Bíblia, por isso que tem que ter um pastor para interpretar, não quer dizer que vão ter que escolher entre um e outro, não. Aqui Jesus está dizendo que de toda a humanidade, 50% será tomada, e 50%, isto é, não são todos, é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo passar a ideia de que não serão todos que serão salvos, apenas aqueles que nessa noite eu já estou vendo essas pessoas, que abrirem o seu coração, para cada dia serem transformados por Jesus. Você saindo da tua casa, nesse lugar, nesse frio, já é uma prova para mim, e para Deus, de que você deseja subir, amém? Senão você não estaria aqui, você estaria em qualquer outro lugar, mas você aqui é uma prova, de que você está desejoso,
de permanecer nesse caminho. Eu quero te dizer, você está no caminho certo. Permaneça nesse caminho, pois assim você entrará pelas portas dos céus. Aleluia. Amém? Agora eu quero orar por todos aqueles leprosos, todos aqueles que estão com alguma situação e querem receber a sua cura. Eu quero orar por todos aqueles que querem de repente agradecer ao Senhor. Eu quero chamar aqui os ministros que me ajudam aqui, o pastor, o profeta Alexandre. Vamos ministrar sobre o teu coração nesta noite esta cura. Você quer receber nesta noite? Diga amém. Peço que vocês coloquem de pé, meu querido irmão, minha irmã. Feche seus olhos por gentileza, abra o teu coração. O segredo para receber, pastor, coração aberto, olhos fechados. Por quê, pastor? Porque olhos fechados evita com que você se distraia com a mosca que está passando. E coração aberto é o coração pronto para receber aquilo que Deus quer derramar sobre você. Eu não quero que você retorne para casa do mesmo jeito, não. Eu quero que você retorne com algo nesta noite. E é isso que você veio buscar. Feche seus olhos, abra o seu coração, vamos nesta noite